Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E eu agradeço muito o convite, e mais do que o convite, fico muito feliz, porque esse é o segundo simpósio, que está sendo realizado das práticas de extensão, voltadas para a área de segurança alimentar. Então, é muito bom ver na universidade esse movimento. Obrigado. Esse movimento se consolidando, como área de conhecimento e de pessoas se envolvendo e aumentando o grupo de pessoas discutindo e falando sobre segurança alimentar aqui, na nossa UFPB. O que, tentar ser breve e não tão cansativo, já que é a última palestra do dia, e também para que a gente aproveite um pouco de tempo para alguma pergunta, algum debate, alguma coisa assim. Eu vou apresentar para vocês um pouco da escala brasileira de insegurança alimentar, e mostrar um pouco dos resultados, da aplicação dessa escala aqui no estado da Paraíba, a partir dos estudos que nós fizemos e alguns outros estudos de alguns colegas. Então, esse é o objetivo, dessa palestra. O ponto de partida, fazendo dessa história comprida, uma história mais ou menos curta, é que a comunidade científica, tem, historicamente, indicadores importantes de saúde. Na nutrição, os indicadores antropométricos, de consumo alimentar, mas na economia, de orçamentos familiares, despesas de família e etc. Mas o que acontece é que o país não tinha, nenhum indicador que medisse diretamente a segurança ou insegurança alimentar, E motivado especialmente, pela primeira gestão, do presidente Lula, quando ele colocou como um plano, como a meta, a prioridade do governo dele, era o enfrentamento, da fome. Era muito importante que se medisse isso. Ou seja, não poderia passar 4 anos, de governo, e ele não ter uma avaliação, da principal política que o governo federal, era o carro-chefe do governo federal. A gente não, E daí, por uma série de coincidências e de circunstâncias, começou um trabalho muito interessante de construir uma escala de avaliação de segurança alimentar. Muito bem. O conceito de segurança alimentar, isso também é bom de ser o último de falar, porque eu não preciso ficar repetindo o que vocês já ouviram o dia todo, E especialmente depois da palestra da Janaína, ou seja, ela falou, ficou muito claro, o que é segurança alimentar, Mas é a garantia para todas as pessoas de alimentação adequada e saudável. O que é alimentação adequada e saudável é um universo à parte, que tem sua graça, que foi um pouco do caminho que a gente trilhou. Mas é um direito humano básico, essa alimentação tem que ser feita de uma forma justa, socialmente justa, aceitável. Ou seja, roubar para comer não é segurança alimentar em absoluto, comer uma alimentação monótona também não, retirar comida de lixão não é segurança alimentar. E, do ponto de vista biológico, ele tem que estar baseado em cada ciclo de vida e tudo mais, baseado em cultura e etc. Então, os princípios de variedade, equilíbrio,
as dimensões de gênero, de etnia, as formas de produção, né? E a questão é essa: como avaliar isso, né? Como avaliar, como medir isso? Então, essa escala criada, ela parte, né? É uma escala que é aplicada ao chefe do domicílio, né? E é para investigar especialmente se ele percebe, né? Se ele reconhece, né, o acesso suficiente, tanto em quantidade como em qualidade dos alimentos, né, para a vida cotidiana dele, né? E essa pergunta não é uma pergunta simplesmente material, mas é também do ponto de vista psicológico, né? Porque a pessoa passar, né, todo mês ou um período do mês, né, preocupado, né, pela possibilidade de vir faltar alimento, ainda que o alimento não falte, isso não é aceitável, né? Então, essa escala foi construída, né, justamente para perguntar diretamente para a pessoa essa sensação, se ela percebe no seu domicílio a tranquilidade do acesso ao alimento, se o alimento que ele consome é o que ele quer e se come na quantidade suficiente e se tem alimento para todas as pessoas dentro da casa, né? Então, aí é um pouco disso, né, da história de que existem outros métodos que se usava, né, anteriormente, e a proposta da escala brasileira de insegurança alimentar, né, é trazer um indicador para a insegurança alimentar, e não de produção de alimentos, e não de orçamento, não de avaliação de PIB, não de produção agrícola, não de, né, antropometria, nem de medidas bioquímicas, que são outras medidas importantes também, mas não são medidas de segurança alimentar. Então, muito bem. A escala mede a percepção do chefe da família com relação à situação de disponibilidade de alimentos, tanto em termos de quantidade como de qualidade, bem como permite considerar a possibilidade de vir a faltar comida em casa, certo? Então, isso é uma coisa real, tem alguns limites. Essa escala não mede se a produção, né, local é suficiente, ela não mede se é ecologicamente adequado, ele tem alguns limites. Ou seja, a escala não é suficiente para abordar todo o conceito de segurança alimentar. Mas ela é suficiente para medir isso. Se a família, como a família se percebe. Muito bem. Né? Como é uma escala, são feitas 14 perguntas. Quando a pessoa responde que não está preocupado, que a comida é suficiente, que está tudo bem, ela é classificada como segurança alimentar. Quando ela responde algumas perguntas mais leves, como, por exemplo, sim, fico preocupada, às vezes eu tenho que trocar um alimento, eu não compro exatamente aquele que eu quero, mas compro outro. Então, a gente observa a diminuição da qualidade da alimentação, a família é classificada como insegurança alimentar leve. Quando começa a ter restrição de alimentos, ou seja, a pessoa não come tanto quanto gostaria, a comida falta, não chega, né, tem que diminuir a quantidade da comida, às vezes ele tem que pular uma refeição. Então, ele, além da restrição na qualidade, mas começa a ter um pouco de restrição em quantidade, a família é classificada como insegurança alimentar moderada. E quando a família responde, né, que percebe fome no domicílio, ou seja, não tem comida, não comeu nada durante o dia, a criança foi para a cama sem comida, não tem o que comer em casa, essa é a situação de insegurança alimentar grave, quando é uma restrição severa, objetiva, né, de falta de alimentos. Então,
se discutia, não sei se ainda se discute, né, se essa escala, né, não seria uma escala muito subjetiva de medir insegurança alimentar, né? E aí, a questão é, se você pergunta para uma pessoa, tem comida em casa? Ela fala, não. Você comeu hoje? Fala, não. Teu filho comeu hoje? Não. Tem alguma dúvida se essa pessoa está em insegurança alimentar? Vocês acham que tem alguma coisa subjetiva nisso? Ou seja, né? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente se volta para perguntar para a pessoa o que realmente acontece, né, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma resposta muito real, uma resposta muito objetiva. Absolutamente não tem nada de subjetivo, né, em passar um dia inteiro sem comer, né? E essa não é uma medida que a pessoa está em dúvida. Puxa, eu estou em dúvida, não sei se eu comi, eu não sei. Não acontece isso. Quem come, come. Quem não come, passa fome, né? E então a gente tem medidas, né, que são, né, bem representativas, né, da população, né, dentro dos limites da escala. Muito bem. Foram feitas 2 pesquisas nacionais, né, em 2004 e 2009, que o IBGE aplicou essa escala no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem que, em cada região, né, a gente tem ali, o que está em azul é segurança alimentar e em laranja, insegurança alimentar moderada ou grave. Então, a gente tem que nas regiões sul, sudeste, a gente está na faixa de 70% a 80% de segurança alimentar, né, das famílias. 80% das famílias em segurança alimentar, né? Na região norte, nordeste, a gente cai para a faixa de 50%. Né? Se na região sul a gente tem em torno de 5% de famílias que relatam situação de fome, na situação nordeste a gente vai para 20 e poucos por cento. Né? Então a gente já vai observando, né, as desigualdades, né, regionais, né, com relação a esse aspecto. Né? A gente observa nesses 2 períodos que houve uma melhoria, né? Aumentou a situação de segurança alimentar, né, de 2004 para 2009. Bom, eu estava preocupado com esse slide, mas depois daquele quadro da merenda que tu mostraste, eu fiquei tranquilo, né? Isso mostra, né, como que nos diferentes estados, a mesma coisa, né? Então, modifica por estados. Essa barrinha azul, né, é a prevalência de segurança alimentar, e ela movimentar tanto assim, para cima e para baixo, mostrando que os estados têm situação diferente. Né? Os domicílios em que existem moradores com menos de 18 anos têm mais insegurança alimentar. Quanto maior o número de moradores no domicílio, maior a possibilidade de ele estar em insegurança alimentar. Quando a pessoa de referência do domicílio é uma mulher, é maior a insegurança alimentar. Tem mais chance de ele estar em insegurança alimentar. E também maior quando a pessoa de referência, né, é da cor ou raça preta ou parda, né, das desigualdades sociais que nós temos na nossa sociedade. E o que é o efeito mais forte, que é a renda relacionada à insegurança alimentar. Então, tem uma resposta direta. Na medida que você aumenta a renda familiar, aumenta a segurança alimentar. Né? E menores rendas per capita, você tem mais insegurança alimentar. Que está diretamente relacionado ao acesso ao alimento, né? Ao acesso monetário ao alimento. Né? Muito bem.
Em 2005, a gente fez uma pesquisa em 14 municípios aqui na Paraíba, né? A gente visitou 4.500 domicílios e a gente encontrou que em torno de 47% dos domicílios estavam em segurança alimentar. 11% dos domicílios em insegurança alimentar grave, que é uma situação ruim. E, se vocês olharem a última coluna, ela varia. Por exemplo, São José dos Ramos, ali embaixo, tem 22% de insegurança alimentar grave. Então, a média é uma medida que não representa muito, né? Porque, nas particularidades de cada município, a gente encontra uma realidade um pouquinho diferente da média. Mas esse foi um resultado que a gente encontrou nosso. A gente tem um plano muito sincero de fazer uma avaliação no município aqui de João Pessoa. Se der tudo certo, daqui para o ano que vem a gente vai conseguir fazer isso. Em 2011, a gente visitou 2 municípios, os mesmos que tínhamos visitado em 2005, Nova Floresta e São José dos Ramos. E aí, Nova Floresta ficou muito parecido nesse período. São José dos Ramos, que era um município com uma situação ruim, diminuiu bastante a situação de insegurança alimentar grave. Porém, quando a gente observa cada uma das famílias, a gente observou que teve uma mobilidade muito grande. Ou seja, menos da metade das famílias continuaram na mesma situação. Ou seja, estava em segurança, continuou em segurança. Estava em insegurança, passou para a segurança. Ou seja, e mais de 50% das famílias ou melhoraram ou pioraram a situação de segurança alimentar. Então, isso foi uma observação muito interessante, porque, né, a gente observa uma mobilidade grande, né, nesse período de 5, 6 anos, né, uma mobilidade grande das famílias. A boa notícia é que teve mais gente que melhorou do que piorou, né? E as famílias que tinham alguma atividade de produção de alimentos, seja horta, plantação ou criação de animais, né, foram as que mais melhoraram. As famílias que tiveram um aumento real da renda também. A participação no programa Bolsa Família também foi um aspecto que impulsionou e melhorar a situação de segurança alimentar, né? E outra coisa que a gente testou, e quando a gente perguntou para a família o que ela achava, se ela tinha melhorado ou piorado, a gente encontrou também uma consistência. Aquelas que disseram, eu acho que eu melhorei. De fato, tinham melhorado mesmo. Nesse período, teve uma diminuição da pobreza, né, por uma classificação de renda em função do salário mínimo per capita, né, dessas famílias. Teve, né, uma diminuição, teve um aumento da segurança alimentar. E aí eu mostro um pouco que esse aumento está relacionado, né, com o recebimento do programa Bolsa Família, né, e com a melhoria da situação de renda, né? Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem. Ou seja, na Paraíba, a gente tem mais ou menos em torno de metade das famílias em segurança alimentar e metade, né, passando alguma restrição, seja do ponto de vista de qualidade ou de quantidade de alimentos. Nos últimos anos, a situação tem melhorado, vários fatores têm influenciado essa melhora, especialmente a melhoria da renda da população, né, e, efetivamente, sem sombra de dúvida, a participação das famílias no programa de transferência condicional de renda também tem sido um fator importante para essa melhora. Agora, tem uma outra pesquisa que foi feita em 2005, num município identificado como um município de baixo desenvolvimento humano.
índice de desenvolvimento humano, que é São João do Tigre, que fica no Cariri, um município pobre, bastante pobre. E quando foi feita essa pesquisa, na mesma época que a gente fez nos outros municípios do estado, foi observado que 88% das famílias residentes nesse município estavam em insegurança alimentar. Ou seja, pouco mais de 10% das famílias tinham alimentação suficiente em quantidade e qualidade. Mais de 20% das famílias relataram que nos últimos 3 meses passaram a experiência de fome, né? Esse é um estudo, foi um trabalho de uma aluna que é preliminar, ele não, né, ele aplicou a escala nos indígenas da Baía da Traição, os potiguaras. A escala não foi feita para aplicação em grupo indígena, por causa da questão da língua, por causa da questão cultural. Então, está sendo elaborada uma escala indígena, uma escala de insegurança alimentar indígena. Então, essa não é escala indígena. Então, com toda a restrição, né, que tem nesses resultados, né, das 70 famílias entrevistadas, só 3 estavam em segurança alimentar. As outras 67 em insegurança alimentar, né? E quase 20% relatando situação de fome. Um outro trabalho aplicando também a escala, não a indígena, mas a escala que a gente tem hoje, com famílias do Mato Grosso do Sul, famílias indígenas, terena, encontrou 20% de fome, né, e também uma situação muito desfavorável de segurança alimentar. A gente não tem ainda dados da pesquisa dos quilombolas, né, mas uma pesquisa feita nos Tocantins com 600, quase 700 famílias de quilombola, observou em 85% das famílias em insegurança alimentar. Muito bem. O que eu quero dizer com esses outros cenários, né, além da Paraíba? O que eu quero dizer é que a medida de insegurança alimentar, né, apesar, né, de ela ser objetiva para a avaliação do acesso, da quantidade e da qualidade, né, de alimentos, ela representa, do meu ponto de vista, a inserção social das pessoas na sociedade que a gente vive, né? E esses resultados, que são alarmantes, são, sem dúvida nenhuma, de grupos, né, excluídos. Grupos que estão em, né, situações, né, grupos de vulnerabilidades muito altas, né, e a escala mede isso. Então, a conclusão, né, do meu ponto de vista, né, é que a escala é uma medida muito interessante para a gente avaliar, né, a segurança alimentar dentro dessa perspectiva. Mas ela é também um instrumento muito importante para que a gente avalie a inserção social, né, das famílias na sociedade que a gente vive, né? Como do que foi falado, né, da palestra da Janaína com relação aos quilombolas, quer dizer, né, eles são excluídos, e é lógico, ou seja, que eles vivem uma situação de insegurança alimentar, porque muito além, né, da falta de alimento, eles sofrem falta de muitas outras coisas, né? E é um pouco isso que a gente observa nos nossos estudos e nos nossos diagnósticos em diferentes populações. Mas, de toda maneira, a escala a gente tem essa escala, está disponível, é um ótimo instrumento de pesquisa, é um ótimo instrumento de intervenção, e a gente ainda vai fazer muito trabalho com ela.
Era isso, muito obrigado.